Boa noite, mais uma vez, programa Mais Saúde, chegando até você, hoje recebendo o meu amigo, Dr. Doraldo Nassar Júnior, médico oftalmologista, já com décadas de experiência. Velhinho, né? Bem conhecido aqui por muita gente em Indaiatuba, e a gente vai ter aí esse prazer de levar até vocês aí assuntos ligados à pandemia, né? Ansiedade, amor nessa fase de pandemia. O doutor tem muita coisa bacana aí para dividir com a gente. E da parte de oftalmologia, né? Temas variados ligados também a esse momento da pandemia. Doutor Doraldo, muito obrigado a presença. Obrigado, eu. É um prazer estar aqui com você, Eduardo, num bate-papo, e agradecer aí ao seu convite, né? E o que a gente tem passado nessa fase, né? É uma coisa interessante, né? Eu começo assim a pensar em pessoas ansiosas como eu. Então, ansiedade, né? É um momento de ansiedade da população em geral, né? Então, o pessoal pergunta muito pra gente, que é oftalmologista, os efeitos da cloroquina, por exemplo, na visão, né? Que o pessoal fala, fica cego porque usou a cloroquina e tal, né? E, na verdade, com 36 anos de oftalmologia, o que acontece com a cloroquina? Ela se deposita numa região do fundo do olho chamada mácula. A mácula é o centro da visão. Quando você olha para um objeto, a imagem central forma na mácula, a pessoa começa a ver borrado. Em 36 anos, eu vi um paciente com maculopatia por depósito de cloroquina. Porque os reumatologistas encaminham os pacientes para a gente avaliar, né? E nessa avaliação, que é uma avaliação do fundo do olho, complexa, que você pode fazer com OCT, tomografia, etc. e tal. Em 36 anos eu tive um caso, até perguntei para o meu sócio hoje também, quantos casos ele viu na vida dele, e se a maioria, nós temos uma confraria de oftalmologia, quer dizer, se usar a cloroquina de acordo com a prescrição do reumatologista, ou de acordo com, não sou eu que vou prescrever cloroquina para Covid. Se vocês me perguntarem se eu sou a favor ou contra, eu não tenho opinião formada, apesar de que hoje a Organização Mundial da Saúde está reavaliando aquele trabalho que foi feito que diz que a cloroquina não funciona. O trabalho que foi publicado na Lancet, teve um questionamento científico, uma comissão de peso mundial pediu os dados originais para reavaliar e aí concluir novamente. Então está sobre questionamento. E eu estava nessa linha de pensamento, né? Eu estava... qual que é a definição de ansiedade? A gente está falando de ansiedade. Ansiedade, sim. A definição de ansiedade é você querer antecipar o que vai acontecer no futuro, né? Prever o futuro. E previsão de futuro, alguém faz previsão de futuro? Difícil. Tem uma revista, você deve conhecer, a The Economist, na Inglaterra, que eles recebem informações do mundo inteiro, mais do mercado financeiro, na verdade, né? Mas assim, eles recebem muitos dados, muitos. E o camarada estava falando que ele não tem condições de prever os próximos 3 meses, nem a pau, não dá para prever. Então, assim, o otimista, eu sou otimista. Eu acho que vai acontecer muita coisa boa depois que essa pandemia acabar, diminuir, né? Que a gente entrar num outro normal, eu acho que as coisas vão melhorar. Agora mesmo um amigo meu, o Nilson, que deve estar aí assistindo, a gente mandou um vídeo também da tecnologia, das pessoas. Vai ser muito valorizado a pessoa, porque imagina um cara que hoje faz home office, e o cara é bom. Aí o Google descobriu o cara lá na Inglaterra. Esse cara pode trabalhar para você de lá, entendeu? Então acho que vai ter uma mudança radical aí. Sim. Os escritórios hoje, quem tem sala comercial em cidade grande já deve estar meio preocupado, porque assim, o cara pode trabalhar em casa e muitas empresas vão se remodelar, né? Eu acho. Sim. Eu acho que isso vai ser bacana. Realmente, essa fase da pandemia vai gerar um impacto em mudanças
que escritório, nível de tecnologia, análise de custos. Num primeiro momento, todo mundo ficou muito preocupado, mas muitos serviços conseguiram se adaptar. Restaurantes trabalhando com delivery. Sim. Tiveram uma oportunidade de um negócio extra. Aí, né, o cara fala, pô, isso aqui é legal. É legal, tá dando uma graninha. Né? A telemedicina com a parte da medicina. Voltando na ansiedade, se você tiver alguma pergunta, sim, tranquilo. Mas voltando na ansiedade, a gente que faz cirurgia refrativa, né? Então eu sou especialista em fazer cirurgia para tirar óculos, tá? Aquele cara que é míope, que tem hipermetropia, astigmatismo, etc. Ele não quer mais usar óculos, a gente pode propor para ele, fazendo os exames, etc., para ver se ele faz a cirurgia laser, chama-se Excimer Laser. O aparelho de Excimer Laser, hoje nós temos o aparelho que é o mais legal que tem, é um aparelho que custa, em média, $1,5 milhão, é caro, né? Eu digo que é um avião. Então, o Excimer Laser, ele é responsável por uns 5 dos meus 9 stents. Pra você ter uma ideia. Por quê? A gente foi meio que pioneiro na época, tal, né? Então, como que funciona um Excimer Laser? Você chega de manhã, no dia da cirurgia, geralmente eu opero de quarta-feira, então tinha lá 30, 40 olhos para operar, é bastante. Porque o Excimer Laser é um avião. Não dá para voar sozinho, porque senão o custo fica muito alto. Então a gente marca várias cirurgias no mesmo dia. E o checklist é feito de manhã para ligar a máquina. Então você chega de manhã, liga a máquina, faz o checklist bonitinho, vamos voar, vamos operar. Quando não dá bonitinho, deu probleminha, aí liga para o engenheiro está lá em não sei aonde, porque é 2 engenheiros que trabalham as máquinas do Brasil. Às vezes o cara não está em São Paulo, doutor, só vai ter que desmarcar as suas 30 cirurgias hoje. Você imagina a ansiedade que o paciente já estava, né? Que o paciente também cirúrgico, ele já está ansioso, né? A expectativa de você desmarcar uma cirurgia e aí o cara quer me bater, me matar. Uns falam, não, é Deus que não quer que eu opere hoje, eu não vou operar mais, enfim. Tudo isso traz ansiedade, né? É o momento que a gente está vivendo, que é um momento único, diferente de tudo, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso e buscar coisas que nos trazem felicidade, né? Sim. E nessa fase da pandemia, você está notando os pacientes mais ansiosos? Então, o que você está achando, doutor? Então, eu fiquei um tempo aí meio sem atender, né? Porque eu tô sem atender porque meu cardiologista falou, bom você maneirar. Tal. Eu comecei a me expor de um mês para cá. Não, pelo menos os pacientes que eu atendi, alguns sim. Tem alguns pacientes que eu fiz o primeiro olho de cirurgia de catarata lá antes da pandemia e tinha que operar o segundo olho em seguida. E alguns eu ligo, falo, gente, eu vou voltar a operar final de maio. Doutor, é melhor esperar mais um pouco. Estou deixando o pessoal tranquilo, mas tem vários colegas que operam com a gente lá na clínica e tal e que estão fazendo cirurgia normal, assim, normal... Com todo aquele protocolo. Com todo aquele cuidado que tem que se tomar, porque a gente faz 30 cirurgias no dia, eu diminuir para 10, para não ter acúmulo de pessoas, né, e a coisa ficar mais tranquilo. Mas o que eu acho é assim, buscar momentos de felicidade, né, momentos de conviver, que nem aqui, o que é felicidade? Felicidade é aquele momento que você não quer que acabe, né, nunca. Sim. Então, nosso bate-papo tá tão gostoso que você não quer que acabe. Então você vai buscar um amigo, bate-papo tomar uma cerveja com ele, tomando os cuidados que tem que tomar e fazendo aquilo que você gosta, com a família, né? Acho que a família nessa hora é fundamental, né? É uma muito base bom, assim, né? fundamental. Você ter o apoio da família, né? Estão chegando perguntas aqui, eu vou fazer uma. O Nilson Lara. O Nilson. O Nilson. Nilson. Doutor Doraldo, o senhor acredita que a teleconsulta vai se popularizar? Eu acredito, Nilson. Inclusive, eu estava, depois que eu comecei a atender teleconsulta aí, né? Eu tenho atendido, comecei atendendo uma por semana, aí depois foi para 2, agora estou atendendo umas 3 por dia. De uma plataforma só, porque eu ainda não divulguei muito. Aliás, eu tive uma ideia recente, porque um colega nosso pediu para eu atendê-lo no fim de semana,
conhecido de um amigo nosso, estava com corpo estranho. Aí eu falei, eu vou montar um plantão oftalmológico. Montei. A Carla até está me ajudando, viu, Carla? Obrigado, viu? E nós estamos montando um esquema assim, a pessoa liga para mim, eu ligo na clínica, eu ligo para a Carla. Durante a semana, período comercial, tudo bem, vai lá na clínica. Não tá, é sábado, é domingo, é feriado, o Doraldo tá aí? Tá, liga no meu celular, que depois eu vou divulgar. E eu vou lá e atendo a pessoa, entendeu? Então, por quê? Porque aqui em Dayatuba, assim, nós não temos ainda um local de plantão oftalmológico, né? Então, a pessoa que tem que nem esse colega, que corpo estranho, estava embaixo da pálpebra. Ele não ia conseguir tirar nunca. Sim. Às vezes entra um corpo estranho metálico que gruda, né? Então você vai ter que ir. Então nessa hora tem que ser presencial, Nilson. Não dá para ser, né? Mas a teleconsulta eu ajudo muita gente. E o que aparece mais na teleconsulta é a pessoa que está trabalhando remotamente hoje, né? Então é uma dica que eu vou dar aí, mais uma, né? Você que está hoje trabalhando remotamente, fica muitas horas no computador. O computador emite uma luz chamada luz azul, né? Que a gente antigamente só tinha exposição à luz azul quando a gente ficava no sol. Então o sol tem o espectro, começa com o azul piorando para o ultravioleta. Você sabe que o ultravioleta, então você usa aquele seu óculos de sol bonito, com filtro UVA, UVB, e agora o azul. O azul, a gente está com óculos de sol, está protegido, mas dentro de casa a gente não se preocupava muito antes. Por quê? Porque a lâmpada incandescente, ela emite em torno de 2 a 3% de luz azul, enquanto que o LED, dependendo do tipo, 20, 25, até 30%. Então quando você está na frente do seu computador, muitas horas, além de você ter um óculos com filtro azul, que eu recomendo, chama Blue Protection, né? Então você vai na ótica e fala, eu quero um óculos de proteção para luz azul. É o Blue Protection, né? Esse aqui, por exemplo, ele te dá um descanso. E outra, a acomodação do cristalino, que é uma lente que a gente tem que funciona como um zoom, né? O Eduardo conhece bem. Ela começa a cansar depois dos 40, mas para jovem ela cansa também. Então se o jovem fica muito perto do celular por muitas horas e não para e olha longe, ele não descansa. Então eu falo, perto cansa, longe descansa. Porque a musculatura do cristalino trabalha mais quando a gente usa a visão de perto. Então assim, essa dica de olhar para longe a cada 10 a 15 minutos é interessante fazer nesse período que a gente está usando mais. E existe uma consequência negativa dessa questão da luz azul, sem esse filtro do... Existe. A longo prazo, tem alguns trabalhos que mostram que essa luz azul vai também provocar uma maculopatia. Ela desenvolve mais degenerações de mácula. Hoje a gente tem a degeneração macular relacionada à idade, né, que é uma coisa que vem aumentando bastante, né? Eu, com 36 anos de oftalmologia, nunca vi tanta degeneração macular como eu estou vendo agora, de uns 5, 6 anos para cá. Graças a Deus que surgiu um tratamento meio que paliativo, que é uma vacina, uma injeçãozinha que você dá dentro do olho, para estancar o sangramento que ocorre nessa região da mácula e que deixa a visão borrada, podendo até levar cegueira, descolar a retina. Tá. Então assim, se a pessoa usar o filtro azul na lente, ela vai estar se protegendo. E além de usar o filtro, fazer essas pausas, né? Piscar pouco mais, né? Para lubrificar, sim, olhar longe. Então, se puder levantar um pouquinho, dar uma volta. Se não puder... mas doutor, eu trabalho num lugar que tem aqui na frente eu não tenho para onde olhar. Olha para o teto, olha para onde for. Que nem nós estamos aqui numa sala de 5, 6 metros, olha lá o mais longe que você puder. Se tem uma janela, melhor ainda. O Nilson está mandando uma outra pergunta falando da questão ainda da telemedicina, né? Se o cooperativismo da classe médica não vai causar algum boicote nessa evolução da telemedicina. Eu acho que os mais velhos, né? Como eu sou jovem, eu não me preocupo muito com isso. Já está bem adaptado com o computador. Mas o pessoal mais velho é um pouco reticente, né, Nilson? Eu tenho conversado com... às vezes não só os mais velhos. Eu estava conversando com a minha filha que está no 6º ano.
ela falou, pai, eu acho que não vai, nunca vai ser 100%, acho que nunca e sempre a gente não pode usar, mas assim, vai ajudar bastante. Aquilo que a gente estava discutindo, se eu consigo resolver desses 3 pacientes que eu atendo por dia, a maioria é queixa simples, é lacrimejamento, porque o cara está muito tempo no computador, é uma coceira, é uma irritação, eu consigo resolver isso aí. Prescrevendo uma lágrima artificial, qualquer pessoa pode usar, comprar na farmácia, até recomendo que use uma gota 3, 4 vezes ao dia, para quem está no computador, né? Às vezes você pode prescrever um anti-inflamatório com cautela, né? Aí não melhorou, você encaminha para um oftalmologista presencial. E o que eu vejo da telemedicina, principalmente agora na pandemia, que a gente está tendo a oportunidade de fazer essas consultas com a liberação do CRM, o médico ele tem que ter uma atenção redobrada. E a experiência do médico, eu acho que conta muito, né, Doraldo? Sim. Porque se você não tem essa vivência da medicina, esses detalhes técnicos que muitos vão aprender com a prática diária e com o tempo, o médico às vezes pode ficar em situações um pouco mais difíceis de diagnóstico e orientação. Mas eu também vejo com bons olhos, eu acredito que a telemedicina está ajudando muita gente, a gente na grande maioria dos casos, que nem você colocou muito bem, consegue dar uma orientação, ajudar quem está longe no momento de dificuldade. E o mais importante, é sempre bom você conseguir falar com o médico que você confia. E a telemedicina, queira ou não, conseguiu aproximar esses pontos. Pelo menos uma conversa, Só de você conversar... Não é, Doraldo? Porque estava acontecendo isso já pelo WhatsApp. Quantas pessoas não mandam WhatsApp pra gente com fotografia? Olha, meu olho tá... O que eu faço? E tal. Quer dizer, na verdade, isso daí vai virar uma prática já até remunerada, porque o médico está trabalhando, as plataformas que existem, da Sul América e outros convênios, outros planos de saúde, mesmo privadas que a gente pode criar, a gente vai começar a cobrar, porque o médico não pode ficar também nessa fase, tudo bem, mas o cara precisa sobreviver. Sabe que até as operadoras... E aí vai custar menos, aquilo que a gente estava discutindo, né? Eu estava discutindo com ele, se eu atender 20 consultas de telemedicina por dia em casa, eu vou cobrar muito menos do que eu cobraria me deslocando para o consultório. Sim. É óbvio que eu não vou resolver tudo como eu resolveria no consultório, né? Então acho que vai fazer parte, eu acho que vai continuar, porque eles estão falando ainda que é só durante a pandemia. Mas já existe uma comissão no CRM, no Conselho Federal de Medicina, discutindo esse aspecto e analisando os prós e contras. Eu acho que vão ter muito mais prós do que contra. E uma coisa que é bem engraçado, que eu gosto de fazer uma analogia, é aquele desenho dos Flintstones e também dos Jeffersons. O Jefferson era legal, né? Que todo mundo achava um absurdo, que o carro voava que tinha o telefone celular, que tinha a visão da pessoa, que tinha reunião pela televisão, que tinha um computador em casa que fazia assunções. Isso era ficção científica. Eu lembro que eu era pequeno e eu achava aquilo espetacular. E a gente está vendo... Está acontecendo. Exatamente o que foi colocado lá atrás. O agente 96 tirava o sapato e atendia o telefone. Exatamente. Tinha um monte de... Não, como é que pode isso, né? É verdade. Enfim, voltando um pouco à questão da ansiedade, do amor, né? Eu acho que o amor... Você falou, vamos colocar alguma coisa sobre. Eu acho que realmente é muito importante a gente, em tudo que a gente faz, principalmente trabalho, principalmente nós médicos que trabalhamos com o público diariamente, aí, né? Isso faz toda a diferença, né, Doraldo? E para o paciente é nítido também, né? Nossa. Esse amor pela profissão, esse carinho. Tem algumas histórias que ficam na memória, né? Eu sempre... costumo brincar com as pessoas e com os meus pacientes quando possível.
Então eu operei uma senhorinha, ela veio mais ou menos judiada, sabe? Tá meio, coitadinha, não enxergava, né? Meio judiadinha. Aí, catarata, tal, expliquei, tal, operei o primeiro olho, ela já veio no outro dia mais bem arrumada. Aí operei o segundo olho, isso faz tempo, faz 21 anos mais ou menos. Eu me lembro porque eu vou falar por que eu me lembro. Aí passou lá um mês, né, cara, e ela tinha uns 80 anos, né, mas uma senhora, pá, ela veio toda arrumada, cabelinho pintado e tal. Eu falei assim, olha que belezinha, arrumou namorado. Não. Só pode, né? Doutor, o senhor está falando isso porque o senhor me acha uma velha, né? Eu falei, não, imagina, a senhora está super bem, agora arrumadinha. Olhava no espelho, não enxergava nada, tava um traste. Agora eu estou me cuidando. Eu falei, então beleza, já arrumou namorado? Não, não arrumei o namorado, mas vai arrumar. Não sei, doutor, né? Ela gostava de dançar e tal. Bom, ela falou assim, sabe por quê o senhor me acha uma velha? Eu falei, não acho. Não, qual que é o seu conceito de velho? Qual é o seu conceito de velho, Eduardo? Hoje é até difícil, porque como eu trabalho com longevidade, eu faço muito nutrologia, reposição hormonal, eu tenho pacientes de 80 anos que eu considero jovens. Inteiro. Eu tenho pacientes de 20 que eu considero velhos. Tá. Tá dentro da nossa cabeça, Doraldo, no meu conceito. Tá. Se você não tem uma cabeça legal, uma cabeça que você consegue ser feliz, alegre, leve, problema todo mundo tem, tá aí, e a gente tem que resolver. Mas eu vejo pessoas jovens com um peso e com uma cabeça de pessoas velhas. E, em compensação, a maioria dos pacientes que eu consideraria velhos, com 80, 85, 90 anos, me ensinando muito. Sim. Com a alegria de viver, a felicidade, o amor, entendeu? E vivendo. Então eu vou te falar o que ela me falou. Aí naquela época, né, eu pensei assim, o que eu vou falar para a senhora que é velho? Bom, velho não é um conceito, tudo isso que você falou eu penso igual. E também pensava já naquela época. Eu estava com 40 anos de idade e eu falei assim, olha, no Brasil, a partir dos 60 anos de idade, né, já é considerado velho. Hoje você ganha carteirinha de estacionamento, ganha algumas, né, benefício de ônibus, não sei o que e tal. Então eu falei, velho é quem tem a mais de 60 anos de idade. Ela falou, o senhor está com 40? Falei, tô, por quê? Ela falou, velho é quem tem 20 anos mais que a gente. Para um cara de 20, o cara tá com 40, né? O de 20 fala, nossa, o cara é um coroa, quarentão. O quarentão é o sessentão. Que nem nós temos um velhinho lá de 62, 63 anos, o Genaro, deve estar assistindo a gente. Genaro é um cara que pedala pouco, ele sai daqui toda manhã, vai até Montemor, ele asfalto, dá uma voltinha, para na padaria, volta, 10 horas ele joga tênis, depois da tarde ele joga de novo. Você não aguenta o cara, rapaz, o cara é fera, né? O Genaro é um exemplo de uma pessoa ativa. Mas assim, essa atividade esportiva também tem que ser cautelosa, né? Sim, principalmente a idade. Não estou falando de oftalmologia, estou falando um pouco da sua área aí, né? Sim, sim. Mas assim, se a pessoa sempre fez isso, ela se educou, ela educou o corpo, ela respeita o corpo dela. Hoje eu estou buído porque o André Felipe me destruiu no tênis ontem, quase me matou, né? Eu falei, eu estou inteiro, mas tudo dolorido, entendeu? Mas assim, a gente tem que respeitar o corpo, né? A nutrologia é uma área que está ajudando bastante nessa questão de conservação, né? Sim, da célula. A nutrologia, e cada vez mais hoje a gente olha para esse lado do envelhecimento com qualidade, esses ajustes hormonais, esses tabus que vêm caindo
ano após ano, aquele medo que se tinha do uso de hormônio, se vai usar hormônio vai ter câncer, olha, câncer de próstata, câncer de mama. Felizmente os estudos já mostraram que não é bem assim, as sociedades médicas sinalizando, tendo protocolos, guidelines bem desenhados, bem estruturados, baseados em estudos e trabalhos, meta-análises. Doraldo, tem mais uma pergunta. Vamos lá. Vamos. O Marco Aurélio Palópoli, ele coloca assim: Dr. Doraldo, podemos dizer que a telemedicina permite trazer tranquilidade ao paciente, mesmo estando à distância, sem prejuízo de um diagnóstico real à medicina? Por exemplo, a pessoa está lá mais ou menos, vamos supor que a pessoa está em Campos do Jordão, agora deve estar uns 2 graus mais ou menos, certo? E ela entra em contato comigo pela telemedicina. É óbvio que eu vou orientá-la a ficar num ambiente mais quente, né? E a telemedicina realmente, Marco, ela é uma coisa que vai ajudar o paciente, principalmente se for coisa assim. Na nossa área de oftalmologia, hoje a queixa é muito grande pelo fato de você ficar lá muito exposto a esse efeito da luz azul, do computador, da televisão. E assim, a Rosana me pegou no pé no começo dessa pandemia, porque eu ficava vendo só notícia ruim, e isso vai deprimindo a gente. Você liga a televisão, sim, é notícia ruim do Covid, é ruim do Bolsonaro, é metendo pau na política, é um que não está feliz, o outro que não está, que agora tem esse problema nos Estados Unidos. Se você ficar vendo só isso o dia inteiro, você acaba ficando ruim. Então, nessa hora, por exemplo, eu acho que a telemedicina vai caber muito bem para psicólogos, psiquiatras, pessoas que conseguem até, por exemplo, psiquiatra. O cara não precisa te examinar, né? Ele pode fazer uma telemedicina, sim, com você, sim, na boa. Você não precisa nem deitar no divã, né, Marco? Acho que sim, vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. Vai ajudar muito, lógico que tem as limitações, vai ter a hora que a medicina clássica, a consulta clássica, botar a mão, vai ser necessário. Mas é que nem você está colocando, aí, Doraldo. Essa peneira vai ser para 30%, vai. 70% das pessoas, você vai dar uma grande ajuda. Agora, por exemplo, cirurgia, né? Então, vamos falar um pouquinho da cirurgia. Sim, sim. A evolução que eu vi durante esses 36 anos de oftalmologia. Eu fiz oftalmologia porque a tia do meu pai foi fazer uma cirurgia de catarata quando eu estava no 3º para o 4º ano da faculdade de medicina. Cirurgia da catarata naquela ocasião, o Eduardo não vai lembrar, mas era uma cirurgia que tinha que fazer anestesia geral. O paciente era geralmente um velhinho com a catarata hipermadura. Então, ou você fazia um bloqueio com injeção, que às vezes a gente ainda usa, que é o retrobulbar, o peribulbar, né? Uma anestesia lá dentro, injeção no olho. E o cara operava com lupa, nem usava microscópio. Abria o olho, tirava a catarata, punha num vidrinho assim, leva a sua catarata para casa, aquela catarata preta, né? E dava pontos. E depois receitava um fundo de garrafa. Então tinha a tia do meu pai, a tia Alice, que ela foi fazer e me convidou e eu fui acompanhar a cirurgia. E o médico era um patrício, eu sou descendente de libanês por parte de pai. E ele falou, não, traz o sobrinho para ver e tal. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, tô pensando em fazer ginecologia obstetrícia. Você é louco! Você não vai dormir à noite. Você dorme bem? Não, não durmo. Não, ó a minha vida. Quarta-feira eu vou no clube sírio-libanês jogar tênis. Pô, peraí, começou a ficar interessante. Porque era oculista, né, cara? Para mim, a visão... Quando eu me formei, Eduardo, a gente era até discriminado. Você vai largar a medicina? Eu falo, vou. Mas eu acompanhei esse cara do 4º, 5º, 6º ano. No 6º ano ele me deixava operar catarata. Era um INPS antes do SUS, lembra do INPS? E ele tinha um serviço no hospital no Ipiranga, chamava-se Leão 13, que agora é do São Camilo. E eu ia lá, eu comecei a acompanhar ele na época de estudante, eu dava plantão em hospitais, já naquela época podia, né? Aí quando eu terminei a faculdade, eu já estava decidido, né, no 5º
para o 6º ano eu já tinha decidido que eu ia fazer oftalmo por causa da parte cirúrgica, por causa da cirurgia da catarata, que evoluiu demais, né? Que hoje ela é feita com facoebuscação, pode usar laser, televisão 3D com óculos, todo o pessoal fica assistindo, você não opera nem no microscópio, opera vendo uma TV, é muito legal. Isso daí eu acho que vai se transformar em robótica depois, futuramente. Então, um cara bom, ele vai operar roboticamente à distância. Isso já na acontece tua área, hoje já tá na minha área. De endoscopia, né? Sim, ó, você pegar a parte abdominal, o robô, você já pode ter auxílio de um cirurgião em qualquer lugar do mundo. Sim. Você está aqui com o robô faz o papel de 3 auxiliares, cirurgião mais 3. Você já ouviu falar no Dr. Tércio Genzini, no Marcelo Perosa, que fazem transplante de fígado, rim e tal? Eles são primos nossos, né? Sim. E ele estava comentando, eles já estão usando, lá no Einstein tem, né, um aparelho, eles estão, não sei se tem outro hospital, ele estava me falando, que ele tem que aprender, né? Fazer Sim, olha, para você... outra pegada, é igual região... a pegada nossa, por exemplo, a nossa pegada de fazer cirurgia 3D com televisão é totalmente diferente do que quando você está operando no microscópio. Aqui na região, esse robô chama Michelangelo, né? Que já está na 3ª geração, e tem um hospital em Campinas que tem. E para você usar o robô, você tem que ter a certificação da Sociedade Brasileira de Robótica. E fazer esse treinamento tem uma carga horária bem grande. É, porque é outra pegada. É outra pegada. Veio mais uma pergunta aqui do Nilson Lara. Ele está perguntando se existem doenças psicossomáticas que afetam os olhos. Eu acho que doença psicossomática afeta tudo, né? Inclusive visão. Eu já tive, acho que uns 2 pacientes que chegaram carregados assim na clínica dizendo que acordou cego. Como assim acordou cego, né? Não, eu dormi, doutor, eu acordei e não estou enxergando nada, mas nada. E aí você testa, tem alguns exames para ver reflexo pupilar, aí você faz o check-up completo do cara, o cara não tem nada que justifique aquilo. E aí você faz o quê? Você encaminha para o psiquiatra. Encaminhei para o psiquiatra, falei, olha, o cara não tem nada neurótico, pedi um monte de exame, né, tomografia computadorizada do cérebro, investigar a parte neurológica, sensorial, mas mandei para o psiquiatra. E o cara, uma semana lá, e o cara foi ansiedade. Leva a não dá mas nem para explicar. Mas na sua análise você constatou essa cegueira? Porque assim, eu conversei depois com o psiquiatra que tratou desse paciente. Foi uma boa pergunta, Nilson. Eu conversei com o psiquiatra e ele falou, eu tratei do cara, é ansiedade. Eu achei que o cara é um ansioso, que ele somatizou que ele não estava enxergando e ele não enxergava, ele não conseguia andar sozinho. É um bloqueio do sistema nervoso central lá aonde foi. E os exames dele, neurológicos, todos normais. É, realmente. São coisas meio... Eu já vi muito essas doenças psicossomáticas. Mas acho que eu tive 2 casos só. Que a gente costuma classificar como DNV, né? DNV. Distúrbio neurovegetativo, e de o paciente chegar e ir para UTI até, né? É bem amplo mesmo. Donaldo, a Rosângela Cavalheiro, ela mandou uma pergunta, perguntando sobre a cirurgia de pálpebra, se pode ser feita pelo convênio médico. Normalmente, cirurgia de pálpebra é difícil os planos de saúde pagarem, né? Porque eles consideram como cirurgia plástica e aí entra a parte estética. Mas tem alguns planos que funcionam com reembolso, e aí eu não vou citar nomes porque acho que não seria elegante da minha parte. Sim. Mas assim, a maioria não, tá? A resposta é não. Na maioria das vezes não. A gente tem, na nossa experiência, um colega, eu fiz muita cirurgia plástica de pálpebra, porque lá atrás a gente fazia tudo. Sim. Depois você começa a ficar mais especialista só numa coisa, hoje eu faço mais miopia, laser e catarata, né? Mas eu fiz muita cirurgia plástica de pálpebras, e é uma cirurgia que hoje o colega que faz para mim é um oftalmologista que se especializou só em pálpebra e fez depois residência de cirurgia plástica também, agora ele faz uns outros, mas ele é muito especialista em pálpebra. E ele faz com laser.
O laser muda, tem gente que faz com bisturi elétrico, né? A maioria dos colegas que eu vejo faz com bisturi elétrico. Mas eu vi ele operando com laser, Eduardo, me deu vontade de voltar a operar, porque o que atrapalha na cirurgia pálpebra é o sangue. Você está fazendo cortezinho, você marca bonitinho, tanto de pele que você vai tirar, quanto você vai tirar de gordura, etc. e tal, mas o que atrapalha é o sangue. E você fazendo com o laser já vai cortando e cauterizando ao mesmo tempo. O Tadaki ia operar lá na clínica, eu estava atendendo, eu não descia para ver, passou 1 ano, 2 anos, e a gente alugava o laser, né, naquela época, para ele fazer, porque esse colega ele faz para várias equipes de São Paulo, né, e a gente marca lá 2, 3, 4 pacientes, ele vai lá na clínica e faz a cirurgia. E aí eu nunca tinha ido. Aí o dia que eu vi ele fazer, eu falei, não, até eu ia fazer em 2016 a minha. Aliás, eu preciso fazer. Eu só não fiz ainda porque eu estou tomando anticoagulantes, tá? O meu cardiologista falou que eu E essa queda e excesso de pele até atrapalha na visão também, né, Doraldo? Fica... Isso é um Você sabe que complemento muda da até... pergunta da Rosângela. Então, Rosângela, muda até o grau. Às vezes a pessoa tem um astigmatismo pelo peso da pálpebra que modifica a curvatura da córnea, que a córnea que é responsável pelo astigmatismo. Então, às vezes, o peso da pálpebra, dessa sobra de pele, fica e modifica o grau. Eu tenho um amigo que, quando ele operou agora, não faz tanto tempo, ele falou, estou operando porque a minha vista está ficando pior, estou enxergando menos, meu olho não abre direito. Eu também já estou começando a ficar assim. A Beatriz de Maria, ela manda uma pergunta aqui, se a cirurgia para corrigir miopia, quais são os riscos? É simples. E a recuperação? Tá. Cirurgia de miopia é fantástica. Eu, se fosse míope, eu teria operado já há muito tempo. Aliás, eu fiz uma cirurgia para eliminar o meu grau de perto um pouquinho e tal, num olho só, a gente faz uma visão balanceada, é uma coisa que dá para fazer. Mas para míope, jovem principalmente, até antes dos... Quando eu falo jovem, pensa menos que 40, quando eu falo 40 para cima, muda um pouco por causa da presbiopia, da vista cansada para perto. Então, eu não sei qual que é Beatriz, né? Beatriz. Eu não sei qual que é a idade da Beatriz, mas assim, se você tem menos de 40, você vai fazer a cirurgia, ela é uma cirurgia que o pré-operatório é fundamental, tá? Como qualquer cirurgia, a indicação talvez seja tão importante quanto quem vai fazer a cirurgia, tá? O colega que vai fazer o seu pré-operatório tem que ser um especialista em cirurgia refrativa. Porque existem muitos colegas oftalmologistas que fazem cirurgia de miopia, mas na verdade eles não fazem. Eles fazem o pré-operatório e levam para um especialista operar para eles. E esses colegas, não todos, eu não vou nem assim, entrar no mérito, mas assim, o cirurgião de cirurgia refrativa, que é o nome, né, de miopia, hipermetropia e astigmatismo, ele tem que fazer um bom pré-operatório, tá? O pré-operatório que vai definir a qualidade da sua recuperação e a técnica que ele vai usar, que pode ser um PRK, que é mais superficial, pode ser um LASIK, que você levanta uma pelinha, pode ser o personalizado. Hoje a gente faz 100% das nossas cirurgias personalizadas. O que é isso? Você coloca o grau da pessoa que ela usa, o grau que o computador lê e um exame chamado aberrometria, coisa que óculos e lente de contato não conseguem corrigir. Então existem alguns limites de segurança aí que a gente tem que respeitar, que é a espessura da córnea, a curvatura da córnea, idade do paciente, expectativa que ele tem. Fez o pré-operatório, está indicado, a cirurgia leva 1 minuto, tá? É muito rápido. O cuidado maior não é nem durante a cirurgia, porque quando você está trabalhando com equipamento desse porte que eu falei, que é de altíssima tecnologia, sendo um cirurgião experiente e fazendo a cirurgia, a chance de sucesso é muito grande. Eu falo que são momentos de felicidade que eu tenho. É uma coisa assim que te dá tanta felicidade, de já a felicidade do seu paciente no dia seguinte enxergando,
E eu posso te relatar assim, várias experiências. E qual que é a emoção do paciente, Não, Doraldo? é muito Aquele míope com um grau ele fala, doutor, extremamente... eu vi a lua. Nossa, doutor, eu fui à praia, quando eu saí do mar, eu achei meu guarda-sol sem precisar pôr o óculos. Umas coisas assim que para nós é tão óbvio, e o cara, não. O caso mais, assim, que me gravou muito foi de um médico oftalmologista do ABC, que hoje ele já é um pouco mais velho que eu, e na época que eu fazia ainda com bisturi de diamante, que hoje não tem nada a ver, hoje é laser, não tem corte, é fantástico, né? Mas na época do bisturi de diamante, que foi um russo que desenvolveu, o Feodarov, você ia planar a córnea fazendo corte radiais, como se fosse cortar uma pizza, você fazia os incisões da córnea com bisturi de diamante. E esse oftalmologista, ele era um oftalmologista famoso lá e ele era míope, mas eu nem conhecia ele direito, eu encontrava ele nos congressos, um dia ele apareceu no meu consultório. Porque ele criticava na época que a gente fazia isso, que a gente era louco, a gente era taxado de louco, né? Porque tudo que é pioneirismo é meio, né? Aí ele, um dia, depois de alguns anos eu fazendo bisturi, eu fiz acho que uns 4 anos, 5 anos de bisturi, né? Eu peguei o final do bisturi. O bisturi começou no Brasil na década de 80, eu me formei em 84, eu comecei a operar em 85, eu já fazia, porque como eu acompanhava esse oftalmologista, no meu R1 eu já fazia a cirurgia de miopia, pra você ter uma ideia, com bisturi. E fui até 90 e pouquinho, ainda que a primeira máquina de laser do Brasil foi o grupo Serpo, na época que hoje é o H-Olhos, né? Eles trouxeram a primeira máquina de laser para o Brasil no intuito de fazer grau alto. Porque o grau até 3, 4, 5 a gente fazia no bisturi bem. E o laser, ao contrário do que a gente imaginava, também não é bom para grau alto. Aliás, para grau alto existem outras técnicas que não é só algum laser. Então assim, até quantos graus dá para operar? Depende da córnea, mas a média para miopia hoje, no máximo 10. Mais que 10 é muito raro você fazer com laser. Você vai usar outra técnica, implantes, etc. Grau baixo, melhor resultado. Associado ao astigmatismo, melhor resultado. Hipermetropia, até 6 graus, principalmente paciente com mais idade, que já tem a presbiopia para perto. Então, você perguntou do risco. O risco é muito pequeno se você fizer tudo com cuidado. O maior cuidado que eu falo não é nem o risco da cirurgia, é do pós-operatório. Então, não é uma coisa banal. Às vezes você vê gente banalizando essa cirurgia e não respeitando os cuidados depois da cirurgia, que são importantes. São 3 colírios, um lubrificante, um anti-inflamatório, um antibiótico que você vai usar durante o tempo. Normalmente a recuperação visual no LASIK é quase que no dia seguinte, já e no PRK, que a gente deixa uma lente terapêutica, demora uns 3 dias, 4 dias a mais. Ela falou que ela tem 27 anos, 6 graus em cada olho, e agora ela pode fazer a avaliação. Amou e já está querendo fazer, vai fazer uma avaliação. Eu te dou meu telefone. Ó, Ananda Montaguiame. Doutor, e quanto o uso de lentes intraoculares para a correção de miopia? É seguro? Qual a idade? Ela não coloca a idade assim, dela. A lente intraocular, existem 2 tipos de lente intraocular. A de câmara anterior, que essa eu particularmente não recomendo em jovens, porque ela vai ao longo do tempo dar um pouco de dano numa parte interna da córnea chamada endotélio. Então essa de lente intraocular na câmara anterior, que é na frente da íris, imagina um relógio, você está colocando a lente entre o vidro do relógio e o mostrador. E existe a de posterior, que é quando você faz na catarata. Aí você substitui o cristalino por uma lente intraocular. Hoje existem alguns casos onde a gente pode usar uma lente no lugar do cristalino ou sobre o cristalino em alguns tipos de grau, mas o ideal é que a pessoa já tenha mais de 40, 50 anos de idade para lentes intraoculares. Tá? Então, assim, grau baixo, até 6 na hipermetropia, até no máximo 10 na miopia. Laser, para menos de 40. Mais de 40, aí tem que pensar o que você vai fazer. Porque aí, como entra a presbiopia, você vai analisar se a pessoa
precisa mais perto, mais longe, precisa dos dois. É lógico que todo mundo precisa dos dois. Sim. Mas a gente pode fazer uma jogadinha aí. Então, lente intraocular em jovem, cuidado. Precisa dessa avaliação bem criteriosa, né, doutor? De um oftalmologista que faz isso bastante. É o que eu faço mais na minha vida, é isso. Uma pergunta também que é muito frequente. E essas lentes que mudam a cor do olho? Mais estética. Lente de contato que muda a cor do olho. Isso. Se você descartar bonitinho na época, porque as lentes descartáveis, elas foram feitas no começo para descartar no máximo em uma semana. Vida útil de uma semana. E para não dormir com elas. Tem que tirar para dormir. Aí a gente viu que dava para dormir. Uma semana eu aguento, doutor. Legal. Pode ficar uma semana, lubrifica quando você acorda e tal. Aí começou a dar problema. O problema da lente de contato colorida é assim, qual é a qualidade dessa lente? Tá? Então assim, se você usa uma colorida socialmente, esporadicamente, o teu olho não reclama, o olho reclama quando ele não aceita. O que é o olho reclama? Fica vermelho, ardendo, coçando, dá uma vontade, é igual sapato apertado, você quer tirar a lente. Então se você está com vontade de tirar a lente, tira antes que complique. Agora, o problema das descartáveis, que hoje o pessoal compra pela internet, não passa mais numa avaliação, é diferente do grau do óculos. Da minha receita está escrito lá embaixo, esta receita não é válida para lente de contato, porque a lente de contato tem que ser avaliada no biomicroscópio por um oftalmologista. Então a adaptação de uma lente, pelo menos as primeiras que vocês forem fazer, faça com um médico para ele te orientar. Tá? Ele vai te indicar a melhor lente, aquela que combina com o seu olho, mesmo as coloridas. Tá? Se você pode ou não usar, testar até cor, você pode fazer teste de cor, a gente faz isso na clínica normal. Tá? Agora, não faz mal, desde que você faça uma boa adaptação, não tem problema nenhum. Tá? O custo é muito elevado? Tem vários tipos de Depende custo. da marca, né? Aí, eu vi aqui, aí eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque você tem desde o Fusca até o Mercedes, né? Quando eu falo do Fusca até o Mercedes. O cara estava comparando hoje, o cara de ter uma Porsche ou uma mulher, o que era melhor? Washington Oliveto, né? Eu recebi esse áudio. Você viu esse? Eu recebi, bem gozador, um raciocínio defendendo a Porsche, né? A Porsche pagou uma grana para ele, né? Para fazer. Então, lente de contato, pessoal, hoje eu sei que é prático, você liga, vê a internet, é barato, custa barato, você compra, põe, tranquilo. Pode, mas vai no oftalmologista, pede ele para dar uma avaliação. Né? Não custa nada. Né? Tem uma tal de acantameba, que você já deve ter ouvido falar bastante, mas no olho ela é terrível. Então eu falo, para usuários de lentes de contato, que são crônicos e jovens, se bem avaliado, o risco da cirurgia é muito menor do que o uso da lente de contato. Porque se a pessoa pegar uma infecção por acantameba na córnea, faz um estrago danado. E aí tem que ir para a doutora Denise de Freitas, que é a bambambam do Brasil. É uma colega que ela é especialista em infecção de olho. O Marco Aurélio, eu vou passar essa pergunta para o doutor aqui. Já existe algum tratamento para que os corintianos não se entristeçam constantemente com as derrotas? Aqui, a gente tem mundial, viu? Tem gente que não tem mundial, né? Então, é o que eu falo, a felicidade de ir para o Japão, graças a Deus, você sabe que eu fui em 2012, né? O Eduardo também sabe. Assim, é aquele momento que eu falo que você não quer que acabe, foi muito legal, né? Infelizmente, alguns timinhos aí pequenos, né, Eduardo? Tem alguns times pequenos que não tem mundial. Que fala que só tem, que não fala que tem 51 para mim é cachaça. É cachaça, né? Mas que uma dúvida, né? Tremenda. Olha, a gente tá recebendo outra pergunta aqui, ó. A Regina de Maria. Doutor, vejo há um mês uma manchinha preta bem pequena somente no olho direito. Parece uma mosquinha. Mosca volante. Tenho miopia alta.
pode ser descolamento da retina? Então, se você tem miopia alta e tem mosca volante, é bom você fazer um exame chamado mapeamento de retina logo, tá? Porque pode ser um princípio de um descolamento. 90% dos casos não é. É a alteração do vítreo. O vítreo é uma gelatina que preenche a bolinha do olho lá por dentro, atrás do cristalino, tá? Mas em altos míopes, o diagnóstico diferencial pode ser um descolamento pequeno, que se pego nessa fase, você com laser vai lá e cauteriza a retina periférica e soluciona o problema. Se não for nada com a tua retina, provavelmente vai ser no vítreo. Se for no vítreo, às vezes algum colíriozinho anti-inflamatório pode fazer com que ela desapareça, ou às vezes ela pode ficar lá e com o tempo você vai cancelando essa imagem. Eu tenho umas 3 aqui que quando eu quero eu procuro num fundo branco assim eu vejo. É do vítreo. Se ela se movimenta e não fica fixa, é mais benigno. Se ela se movimenta e forma nuvem na frente, você vê flashes, tipo flash de máquina fotográfica, preocupa mais. Mas a minha sugestão é, faça mapeamento de retina todo ano. Automíope, obrigatoriamente, precisa fazer mapeamento de retina anual. Tá? Doraldo, você queria falar um pouco da clínica, desse plantão, passar aí esse gostaria. contato para a turma, aí que a audiência tá boa. Tá. Bom, eu vou dar um telefone de WhatsApp para vocês, que é o da clínica, tá? Eu não decorei ainda, para você ter uma ideia aqui. Mas o WhatsApp da clínica, durante o horário comercial, o número é 019 98211 8855. Esse é o WhatsApp da clínica. O telefone da clínica é 3834 2020. Isso para Indaiatuba. Para São Paulo, Santo André, é 11 4991 3083. E tem o meu celular, quem quiser falar comigo pode me mandar mensagem no WhatsApp, me ligar, é 19 9302 0708. Como é que funciona o plantão? O plantão é assim, tem uma urgência. Tá, ligou na clínica, ela vai encaixar um horário durante o expediente normal. Fora de horário, liga no meu celular ou manda um WhatsApp para a clínica que nós vamos responder no dia seguinte. Ou se for uma coisa para ver no mesmo dia, como esse caso do corpo estranho, que o cara não podia deixar para depois, eu resolvi abrir a clínica no domingo, fui lá, tal, atendi, fiz curativo, etc. E tal, e a gente está por aí. Enquanto tiver essa fase de Covid aí, e que eu estou ficando mais em Indaiatuba, eu me proponho a atendê-los nesse formato, tá? E depois a gente deve continuar, a ideia é continuar. E a clínica atende convênios? Atendemos todos os convênios, em exceto o do AOC, que até ontem no programa do Rubinho ele falou que ele tem AOC, que ele vai bater um papo com o pessoal. Eu já tentei algumas vezes e por algum motivo eles não me credenciaram, desde quando eles lançaram o plano de saúde. Mas a gente atende muita gente do AOC pelo plano do Cesoma, que muita gente tem na cidade. Sim. Que o preço é bem acessível, acho que é coisa de 80, 100, eu não sei exatamente o valor, mas o pessoal que tem Cesoma a gente atende bastante lá. Doraldo, a Vivian Varela, a Maria Ivone de Oliveira, todos estão te parabenizando aí pelo médico que você é, super atencioso. Ah, obrigado. Que viu? Tem uma atenção toda eu especial faço, à né? clientela e aos pacientes. Eu queria falar uma coisa que eu tinha bolado do amor. Eu não sei se vocês conhecem um palestrante, ele se chama Cláudio de Barros Filho. Já ouviu a palestra desse cara? Não. Assista no YouTube, Cláudio de Barros Filho, porque ele é muito engraçado e ele é formado em Direito pela USP, depois ele fez jornalismo na Casper Libero, aí ele ficou na França um tempo, voltou, foi para a Escola de Comunicação e Artes da USP, fez doutorado, livre docente, professor de comunicação. O tema dele
maior assim é ética. E ele, dentro das palestras dele, ele fala algumas coisas que eu gosto de falar, que é o seguinte, sobre o amor, né? Então, a definição de amor. Quem tem uma definição de amor, né? Então, ele dá 3 definições de amor. A definição de Platão. Platão definiu o amor como desejo. Então, desejar alguma coisa. E o que é desejo? É falta de. Então, se eu desejo um iPhone 10 top e tal, eu tenho falta de alguma coisa, eu desejo aquela coisa, eu quero aquela coisa, e quando eu quero, né, ele fala engraçado, ele fala assim, ama o que deseja, deseja o que não tem, e quando tem, não deseja mais. Então esse é o Platão. Tá? Daí então, que assim, vem o amor platônico. Então né? é o amor platônico, que não é o melhor amor para sua esposa, para sua filha, para o seu pai, né? O amor platônico não combina muito com família, né? Aonde combina o amor... Nós estamos com tempo? Estamos sim. Aonde combina o amor platônico? Combina bem com o trabalho, né? O cara que está desempregado... ele deseja o trabalho, principalmente nesse momento, né? Eu desejo o trabalho, tá? A hora que ele começou a trabalhar e ficou 8 horas lá no notebook ou na videoconferência, onde for, ele fala, agora eu desejo as férias. Mas ele esquece de viver o dia. Então, é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo, é viver o dia, gente. Vamos viver o dia de hoje, curtir o dia de hoje da melhor forma possível. Não vamos ficar prevendo, como essa revista falou, não dá para a gente prever os próximos 3 meses? Não dá, tá? Então, acho que o amor platônico é esse aí que, para mim, assim, não é tão legal. Aí entra Aristóteles, filia, né? Filia é alegria. Alegria é o amor pelo que você tem. Então, você ama aquilo que você tem. Então, esse é o amor da sua esposa, do seu filho, da família, do seu carro que você gosta tanto. Para que eu vou trocar meu carro se eu amo o meu carro, né? Então ele valoriza o que você tem. Aí ele pede para Spinoza, aí é muito engraçada essa passagem do Cláudio. Ele pede para Spinoza, o Aristóteles pede para Spinoza, né, falar de alegria. E ele define a alegria como sendo a passagem para um estágio mais potente do seu próprio ser. Opa, passagem do estágio mais potente do seu próprio ser. Puta, não entendi nada, Doraldo. Ele fala isso, né? Bom, como assim? Então, assim, eu, por exemplo, tenho que ir para Santo André. Nesses 25 anos que eu moro aqui, indo para Santo André quase toda semana, ou quase não, todas as semanas, segunda-feira de manhã, 5 horas, você já acorda, né? Despertador, eu durmo mal, já fico ansioso, já não dormi direito. Aí tomo banho, né? Vou lá, escovo os dentes, tal, pego o meu carro, já sei que a Bandeirantes vai ter congestionamento lá no final. Se eu chegar um pouquinho depois das 6 da manhã, ela para, a marginal não anda, eu peguei a Salim Faramaluf, aí a ansiedade, cheguei no consultório, tomo meu café no consultório, já começo a ficar mais legal. Entrei na sala, comecei a atender. Aí vem um paciente, eu vou me alegrando, daqui a pouco eu estou legal, falando alto, gritando igual aqui, eu estou feliz aqui, eu não quero que esse momento acabe nunca, né? Quero que dure isso. Então, isso que a gente precisa buscar dentro do trabalho. Se você trabalha aí infeliz, começou a segunda-feira, amanhã é segunda-feira, né? Aí chegou a tarde na segunda-feira, terça-feira, já... Sexta-feira, happy hour sexta-feira só. Pô, o cara vai pensar que ele tem que atravessar a semana para chegar no momento feliz, né? No happy hour, né? Então, assim, isso ele fala e eu concordo plenamente, né, com a fala deles. Assim, fazer o seu dia valer a pena.
Porque o amanhã a Deus dará, né, o Eduardo? Essa sua colocação do amanhã, eu recentemente fiz um programa com o Rubinho falando de casos de terapia intensiva e esse contato com os pacientes no momento da morte. E eu aprendi muito, sabe, Doraldo, que já são quase 20 anos Sim. de experiência em UTI e vi muita gente morrer e muita gente que não morreu e sair dessa. E realmente o segredo que eu aprendi também com esses doentes foi o viver o hoje. E para a gente ser feliz, essa felicidade que você está colocando muito bem, a gente não precisa de muito. Felicidade está nas pequenas coisas, nas amizades, na família, nas pessoas que fazem bem para o nosso dia a dia, que a gente sente essa leveza no olhar, na palavra, no carinho. E é isso aí. E a vida é feita desses momentos. E dessa passagem que é tão rápida e curta, que a gente tem por esse planeta tão bonito aqui chamado Terra, se a gente conseguir ser feliz e viver dessa forma, a gente vai estar aproveitando muito mais o nosso tempo aqui. Sem dúvida. Às vezes a gente tem que passar por provações, e esse momento é um momento de provação que eu acredito que muitas pessoas vão aproveitar. E eu espero que a maioria aproveite, né? Isso que a gente está falando, porque assim, você vê tanta desgraça, né? Que nem nos Estados Unidos agora, os caras estão revoltados lá porque um guarda foi matar. Aliás, eu não sei por quê que o cara matou, se ele fez alguma coisa, porque ninguém fala nada. Ele estava com uma nota falsa de $20. Foi e isso? aí descobriram, chamaram a polícia e deu toda aquela confusão lá por causa disso. É um absurdo. E isso virou agora um tumulto, né? Quanta gente vai ser contaminada pelo Covid lá? Sim. Daqui 14 dias nós vamos começar a ver resultados horríveis. Aí provavelmente que a gente tem que manter nós estamos sem máscara, eu e ele, nós somos médicos, nós não acreditamos que eu vou aqui transmitir a doença para ele, pertinho, mas nós não estamos muito perto, nós estamos aqui a 2 metros de distância, não sei se lá na televisão aparece, mas nós estamos longe. Então, nós não vamos nos contaminar porque a gente está sem máscara aqui. Certo? Mas, poxa, não custa nada você usar sua máscara, sair na rua protegido, vai na farmácia, vai no supermercado. O japonês já faz isso direto, né? Já é uma rotina. Já é uma rotina. O cara lá no Japão, ele tira o sapato para entrar em casa, ele tá resfriado, ele sai com a máscara, ele vai viajar de avião, ele vai com a máscara. Vocês já viram isso, né? É uma coisa que nós daqui para frente vamos ter que começar a adquirir esse tipo de hábito. Mas eu não falei do principal amor, que é o amor de Cristo. Sim. Definição de amor de Cristo, ágape, né? Então, assim, é o amor pelo próximo. É um momento que a gente está vendo tanta gente fazendo coisas legais, né? Hoje eu discuti com estava discutindo com a Rosana, discutindo no bom sentido, dialogando, na hora da janta, antes de vir para cá, estava mostrando lá o pessoal no aeroporto de Guarulhos, né? Os colombianos, e ninguém ajudando aquela turma. Aí tem um pessoal ajudando, conseguir um chuveiro para eles tomarem banho. Agora, eu fico me perguntando, será que lá na Colômbia não tem nenhum empresário que poderia, 1, 2, 3, 4, 5 empresários que tivessem uma condição de fretar um avião para levar essa turma para lá? Ou mesmo alguém aqui do Brasil? Pô, sabe, os caras estão há mais de 15 dias lá, Eduardo, essas coisas não dá para entender. Então o amor ao próximo, acho que o amor próprio é muito bom. Eu acho que você tem que ter amor próprio primeiro, né? Depois o amor ao próximo é o segundo amor. O amor platônico também é legal em algumas situações, mas não é o amor principal, né? Doraldo, o programa está chegando ao fim. Legal. Nem parece. Passou rápido, né? A gente está falando aqui já 1h05. Olha que barato. E foi um papo bem interessante, bem legal. Várias perguntas aqui, o público com uma audiência muito boa. Queria agradecer a sua presença aqui no programa, trazendo esse conteúdo super esclarecedor e brilhante. Queria deixar alguma mensagem deixar final? aqui a vocês a seguinte informação. Dr. Eduardo tem um hospital maravilhoso aqui em Indaiatuba.
Ele me abriu as portas para eu poder operar lá. O centro cirúrgico dele é espetacular. A enfermaria, o apartamentinho, não são muitos, mas os que tem são espetaculares. Tem, como é que chama? Cromoterapia. Cromoterapia. É Som, muito legal. ambiente. E eu agradeço, Eduardo, por você ter me aberto as portas na hora que eu precisei. E a gente está junto. Se Deus quiser, nós vamos continuar auxiliando as pessoas da forma que a gente pode. Podem contar comigo. Passei meu telefone para vocês aí. Se vocês não tomaram nota, depois a gente vai deixar aí. A Carla já colocou aqui. A Carla ela já deixou. Ela... A Carla está me ajudando muito nessa parte aí de divulgar essa parte nova da telemedicina, etc. Vocês podem fazer contato com a gente e a gente está às ordens. E eu que tenho que agradecer, que foi muito... Olha, tá vendo? Espetacular. Foi muito bom. Espetacular. Eu espero que todos tenham gostado. Foi excelente. Obrigado, viu? Olha, então, estamos chegando mais uma vez no final de Mais Saúde. Esse programa, todas as quartas, 20 horas, pelo Facebook do Jornal Mais Expressão. Próxima semana, um novo convidado com um assunto bem interessante. Espero todos vocês. E boa noite, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Tchau. Tchau, tchau.